Olá pessoal, boa noite. A gente hoje vai começar a nossa segunda aula, a aula número 2 do nosso curso de CLP Siemens S7300, tá? A gente está estudando a respeito da CPU 314.2 PNDP, tá? 314C, porque é um CLP compacto da Siemens. E nós vamos também, no decorrer do nosso curso, aprender a respeito do hardware, que é a parte física do CLP, e também um pouco a respeito do software, que é a parte de programação. A gente vai usar o que é de mais sofisticado da Siemens, que é o TIA Portal, a versão V17. Então nós tínhamos visto já na aula anterior que esta é a aparência frontal do nosso CLP. A gente vai começar estudando o código da nossa CPU, né? A gente vê aqui que é a CPU 314.2 PNDP. A gente vai ver o que significa cada uma dessas siglas, tá? Então, para começar, a nomenclatura do modelo S7314C2 PNDP segue um padrão que identifica a família e categoria e as características específicas do CLP. Então, dentro de cada uma das famílias S7300, S7400, S7200 e S7500, nós temos vários modelos de CPU. Cada modelo contém uma quantidade específica de entradas e saídas. Alguns são compactos, como esse, que já possui integrado no CLP entradas e saídas, e outros são modulares, que apenas contêm a CLP e as entradas e saídas temos que adicionar ao nosso conjunto. Tudo bem? Aqui no nosso próximo slide, nós temos a sigla CPU. A CPU é, como o próprio nome já diz, é como se fosse a CPU do computador. É a unidade central de processamento, é o componente principal do CLP, que é o nosso controlador lógico programável. Então a CPU é responsável por executar a programação, o programa de automação, processar dados da entrada e saídas e gerenciar a comunicação com outros dispositivos na planta. Então, pessoal, nós sempre vamos ter um grupo de componentes que vai ser a entrada do nosso processo. São os componentes que vão enviar para o CLP as informações que a gente necessita. Por exemplo, as medições do nosso processo, medição de temperatura, medição de vazão, medição de nível, distância, né? Ou os sinais de comando, realmente, mandar o processo iniciar, startar, mandar o processo stopar, ligar o motor, desligar, controlar a velocidade, o torque de um motor, o posicionamento de um motor também. Então, todo sinal que é enviado para comandar o CLP vai ser os sinais de entrada. Então, a CPU é a responsável por receber esses sinais de entrada, fazer todos os cálculos, todo o processo lógico interno do meu CLP e depois enviar o resultado dessas informações, enviar o que eu quero efetuar no meu processo, o comando que eu quero realizar no meu processo através das saídas do meu CLP. Por exemplo, seria controlar de fato o motor, aumentar, reduzir a velocidade do motor, mandar o motor girar para a direita, girar para a esquerda, mandar uma esteira avançar, mandar uma esteira retornar, mandar uma ponte rolante subir o material, descer o material, controlar os movimentos de um robô, por exemplo. Então, tudo que o CLP vai estar controlando está relacionado às suas saídas. Agora, tudo que ele está recebendo de informação externa
está relacionado às suas entradas. Beleza? E é a CPU quem faz esse gerenciamento do que recebe da entrada e o que comanda na saída. Depois da CPU, nós temos aqui na continuidade o código 314. O que esse número 314 quer dizer para a gente? Ele define o modelo específico dentro da família S7300. Nós temos dentro dessa família 7 modelos compactos, que já possuem entradas e saídas, e outros 11 modelos que não são compactos, que vai ter que ser adicionado módulos de entradas e saídas, né? Então ele indica que é um CLP intermediário da série S7300 com mais capacidade de processamento e recursos do que os modelos mais básicos, como por exemplo os modelos anteriores a ele, o S7, a CPU 312 ou a CPU 313. Nós temos a CPU 312, 313, 314, 315, 317 e 319. Quanto maior é essa numeração, maior capacidade de processamento, com maior velocidade o CLP consegue processar as nossas informações e comandar o nosso processo. Tudo bem? Depois aqui da nossa sigla CPU 14, nós temos uma letra C, CPU 14C. O que esse C quer dizer para a gente? Justamente indica que o CLP possui I/Os integradas. Ele é compacto, ou seja, I/Os quer dizer inputs e outputs. Inputs do inglês quer dizer para a gente entradas, outputs quer dizer saídas. Entrada, out, saída. Então nós temos inputs e outputs já integradas, já pertencentes ao nosso CLP. E quem indica para a gente é essa letra C. Então nós temos a CPU, o modelo 314 compacto. Neste caso, o modelo já inclui entradas e saídas digitais e analógicas, reduzindo a necessidade de módulos adicionais. Se a quantidade de entradas e saídas analógicas que já vem integrada junto ao meu CLP for suficiente para atender a quantidade de botões, sensores e atuadores que o meu processo vai ter, não há necessidade da gente adicionar módulos, outros módulos de entrada ou saídas a mais o nosso CLP. Basta essas entradas e saídas que já vêm compactas a essa unidade que a gente já consegue efetuar aí a lógica do nosso processo. Depois da letra C nós temos o número 2. O 2 quer dizer que a CPU tem duas interfaces de comunicação integradas. Possui duas portas de comunicação de rede, duas interfaces de comunicação para fazer aí a integração de comunicação com outros CLPs, com outros dispositivos, ou fazer a programação, fazer aqui o download que a gente fala, que é fazer aqui a gravação do nosso programa executado no nosso computador e gravar esse programa dentro do nosso CLP. É através dessas interfaces de comunicação, através de um cabo conectado daqui da interface ao nosso computador, que a gente vai descarregar o programa executado lá no software e armazenar dentro da memória do nosso CLP. Tudo bem? Então, no caso deste modelo, são as duas interfaces, uma interface Profibus DP, que é essa aqui destacada em laranja, e uma interface Profinet, com duas portas de comunicação.
2 canais de entrada, aqui essa destacada em verde. E no final, para a gente, o PN/DP vai dizer a respeito do tipo de cada uma dessas portas de comunicação. A porta que está destacada em verde e a porta que está destacada em laranja. O PN/DP, que é essa aqui em... Nós temos o PN e o DP. O PN, que é essa em verde, refere-se ao Profinet PN, uma rede de comunicação baseada em Ethernet para automação industrial. O CLP tem 2 portas Ethernet para comunicação e programação, porta P1 e porta P2. No caso aqui da porta DP de comunicação, refere-se ao Profibus DP, um protocolo de rede industrial amplamente utilizado para comunicação com dispositivos descentralizados, que são, por exemplo, os sensores, os atuadores que estão e também os módulos remotos que estão localizados em outras áreas do meu processo. Tudo bem? Então a gente falou um pouquinho aqui hoje sobre a nossa classificação aqui de modelo de CPU, o que significa cada um dos modelos, tá bom? Aí vocês podem voltar o vídeo, ver com calma cada um deles para estudar, para rever novamente. Se ficar alguma dúvida a respeito, deixa nos comentários, eu vou esclarecer um pouquinho mais para vocês, mas por enquanto o que precisa saber a respeito da formação do código é o que eu acabei de passar para vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos, tá? Tenham uma ótima noite. Curtam o nosso vídeo, pessoal. Dá uma forcinha pro professor. Clica aí no like pra gente. Compartilha. Ativa aí o sininho de notificações. Porque é importante a gente realmente avançar cada vez mais nesse mundo de eletricidade que é gigante. Então eu vou estar gravando vídeo para vocês desde o básico lá de o auxiliar de eletricista, começar a entender o que é elétrica, até chegar lá na parte de um CNC, um robô, como funciona, como movimenta, como programa um robô. Tá bom, pessoal? Hoje a gente está no meio intermediário no CLP, mas eu estou preparando vídeos já de várias categorias aí no mundo da eletricidade, tá? Boa noite a todos, até a próxima.